Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje é domingo, dia 24 de maio de 2020, e eu tenho a palavra do Senhor aberta diante de mim em Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Quero compartilhar com você o tema A Quarentena de Jesus. E o texto diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Uma das palavras mais pronunciadas, mais usadas em nossos dias é a palavra quarentena. Quarentena é uma palavra relativa ao numeral 40, e na Bíblia nós percebemos diversas quarentenas por razões específicas. Por exemplo, foram 40 dias e 40 noites que durou o dilúvio. Moisés viveu 120 anos e os estudiosos dizem que a vida dele foi dividida exatamente em 3 etapas: 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos saindo do Egito até chegar à Terra Prometida. Moisés intercedeu pelo povo durante esse período também por 40 dias e 40 noites. Os dias que Golias esteve provocando Israel antes de Davi o enfrentar foram também 40 dias. Jonas, aquele profeta, quando foi para poder anunciar o extermínio ou o término de Nínive, ele anunciou que a cidade seria destruída em 40 dias. Após a ressurreição de Jesus, a Bíblia nos diz que ele apareceu aos seus discípulos por 40 dias. E aqui nesse texto existem outros textos falando a respeito de 40 dias, 40 anos, etc. Mas aqui hoje eu quero concentrar com você nos 40 dias e 40 noites em que Jesus esteve no deserto para ser tentado pelo inimigo depois de que ele havia sido batizado. E nós vamos então falar sobre esta quarentena de Jesus para aplicarmos aquela experiência de Jesus à nossa experiência atual. Nós sabemos que há uma quarentena mundial em razão do chamado Covid-19. E nós temos anunciado que queremos aproveitar esse tempo para meditar na palavra, jejuar, buscar a Deus em oração. E por isso nós queremos ver como foi essa quarentena de Jesus, que características ela apresentou para que nós possamos aprender e aplicá-la na nossa experiência. A primeira coisa que nós notamos a respeito da quarentena de Jesus é que ela foi marcada pela direção do Espírito Santo. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, é o que diz o texto da palavra do Senhor. Nós sabemos que Jesus iria começar o seu ministério e que aquilo que marcaria mais o seu ministério seria a presença de Deus, a presença do Pai Celestial. E por isso, nada melhor, nada, digamos assim, mais aplicável do que ter a presença do Espírito, ou ser guiado pelo Espírito Santo ao propósito que ele tinha. A direção do Espírito tem a ver ainda com a realização da vontade de Deus.
Quando Jesus se refere ao Espírito Santo, por exemplo, ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim porque me ungiu para pregar o Evangelho. E também é Jesus mesmo quem fala: eu vim para fazer a vontade de meu Pai que está nos céus e realizar a sua obra. Por isso, esta primeira parte aqui que nós vemos sobre esta marca especial da quarentena de Jesus, ela é fundamental para cada um de nós, sermos guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Esta primeira marca ou característica da quarentena de Jesus nos direciona então a uma seguinte pergunta. E a pergunta é: até que ponto ou em que aspectos a quarentena que estamos enfrentando tem sido guiada pelo Espírito Santo do Senhor? O que eu posso testemunhar a respeito desse tempo? O que tem acontecido comigo? Como eu posso dizer: olha, o Espírito Santo de Deus tem me levado a aprender tal coisa, tem me levado a fazer tal coisa, tem me levado a deixar de fazer tal coisa. Ou seja, eu tenho sido guiado pelo Espírito neste propósito, neste tempo, para a finalidade que Deus tem. Em segundo lugar, a quarentena de Jesus foi acompanhada por jejum e oração. O verso 2 informa que Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. Certa vez Jesus foi perguntado pelos discípulos de João Batista a respeito deste assunto, o jejum. E o que eles queriam era saber: escuta, nós devemos ou não devemos jejuar? Eles queriam saber isso, eles queriam esta resposta. E em Mateus capítulo 9, versículos 14 e 15, nós lemos o seguinte: então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura estar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Esse texto constitui-se um desafio para nós, porque o esposo dessas bodas é Jesus, e ele foi tirado. Ele está fisicamente ausente, temporariamente, porque ele virá nos buscar, mas agora ele está ausente. Portanto, ele espera que nós jejuemos. Portanto, ele espera que nós pratiquemos isso, que nós oremos, que nós jejuemos, por causa da espera dele, porque estamos em um tempo especial de guerra espiritual neste mundo. Agora, voltando ao texto lido inicialmente, o texto de capítulo 4, nós verificamos que Jesus não está numa quarentena ordinária. Ele não está numa programação com certa normalidade. Ele não está, quem sabe, passando uns dias, vamos ver o que vai acontecer. Não, ao contrário, ele está em meio a uma batalha espiritual. Ele está realmente imbuído em uma grande luta em que ele deve ser vencedor. E em Marcos capítulo 9, versículo 29, ele diz que certas castas, ou seja, certas situações espirituais, certos espíritos específicos, eles só podem ser vencidos pela oração e pelo jejum. Uma quarentena como a que Jesus passou por ela e como a que nós estamos neste tempo, deve ser discernida. Eu devo saber exatamente o que está acontecendo, devo orar ao Senhor e falar: Senhor, eu quero compreender, eu quero que o Senhor clareie na minha mente e no meu coração, para que eu não esteja ignorante sobre a razão, sobre o porquê que isso está acontecendo. Deve-se conhecer a natureza e a finalidade da quarentena para aplicar a medida certa, no preparo rumo à vitória. Não basta passarmos por uma quarentena, não basta termos um tempo, nós precisamos usá-lo de forma adequada, nós precisamos sair vencedores dela. Também nós podemos ver que Jesus, ele foi vencedor e nós precisamos considerar as estratégias que ele usou, inclusive o uso do jejum e da oração. Na quarentena que nós estamos enfrentando, há aspectos naturais, há cuidados que são sanitários, há fornecimento, ou seja, fortalecimento da saúde, há observação da legislação aplicável, mas não podemos esquecer, não podemos descuidar do aspecto espiritual desta quarentena. O tempo, a hora em que nós estamos vivendo, são decisivos.
Nós que conhecemos ao Senhor, se você conhece a Deus, se você tem algum interesse nas coisas espirituais, se você tem lido a palavra do Senhor, você sabe que estamos vivendo tempos decisíveis. Você sabe que nós estamos vivendo uma hora, vamos dizer, profética, segundo a palavra do Senhor. Quando você lê a palavra, quando você confere os eventos, quando você vê o que está acontecendo, sem qualquer histerismo, sem qualquer alarme, mas você sabe exatamente o que está acontecendo. Por isso, nesta segunda experiência de Jesus sobre o jejum e oração, nós também precisamos considerar e aplicarmos esta prática para continuarmos vitoriosos em nome de Jesus. A terceira característica da quarentena particular de Jesus é o fato de que ela tenha sido alimentada pela palavra de Deus. O texto nos informa isso, nos informa que Jesus, ele respondeu a cada pergunta do inimigo citando a palavra de Deus. E é ele quem diz assim: nem só de pão viverá o homem. Quando ele diz nem só de pão viverá o homem, ele está dizendo que também de pão viverá o homem. Ou seja, é necessário, nós sabemos que devemos prover aos nossos familiares, é necessário que sejamos diligentes ao suprir as necessidades deles, e lembrando até o que Paulo disse que se alguém não cuida da sua própria casa, é pior do que o descrente, é pior do que o incrédulo. E então nós sabemos que nós devemos entender que é necessário pão para que se possa viver. Mas Jesus então apresenta uma inovação nesse texto. Nesse texto ele afirma: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, ele está dizendo, olha, assim como não se pode viver sem pão natural, também não se pode viver, não se pode vencer essa batalha sem o pão espiritual. Há aqui duas coisas que eu quero mostrar para você, que nós podemos perceber juntos. A primeira é que ele apresenta mais um elemento espiritual no enfrentamento da quarentena pessoal dele. E esse elemento espiritual é a palavra de Deus. A segunda coisa que nós podemos perceber neste versículo, que ele afirma para o inimigo, é a plenitude deste novo elemento espiritual. Ele não diz: olha, eu quero apresentar a você algum texto, ele nem fala sobre um evento em particular que possa ser invocado no texto sagrado em tempo de batalha contra o inimigo, mas ele diz: toda palavra que procede da boca de Deus. Este versículo foi citado por Jesus em resposta ao inimigo. Jesus não apenas disse isso, mas pessoalmente ele usou toda palavra que procede da boca de Deus para vencer o maligno. O inimigo chegou mesmo a mencionar algumas passagens bíblicas, chegou mesmo a tentar enganar Jesus com a própria palavra, mas Jesus usou toda a palavra que procede da boca de Deus e venceu o inimigo. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Nós precisamos seguir a estratégia dele aqui nesse texto que nos fala sobre aquela quarentena dele, sabendo que há um embate espiritual, sabendo que nós devemos nos fortalecer usando aquele binômio, por exemplo, de Tiago, que diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Quando lemos a palavra, estamos nos aproximando da voz de Deus, da vontade de Deus, do que ele quer para nós. Quando nós resistimos o inimigo com toda a palavra que procede da boca de Deus, nós estamos também rumo à vitória completa, porque Jesus disse que essa casta não pode sair senão pela oração e jejum. Na preparação rumo à vitória, nós devemos considerar que o próprio Jesus é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. Considerar ainda que ele disse de si mesmo: eu sou o pão da vida. E então buscarmos nele as estratégias e o fortalecimento necessário para, assim como ele venceu, também você e eu vencermos para a glória do Pai Celestial. Eu quero orar por você. E eu quero fazê-lo pensando que você está sendo forte nesse tempo. Eu quero fazê-lo pensando que você está animado neste tempo de dificuldade, que também é um tempo de oportunidade.
Eu quero orar sabendo que você é uma pessoa que tem o compromisso com a palavra e você está interessado nela, você está interessado em saber o que ela diz, para que nesse tempo você não seja enganado, para que nesse tempo você não seja levado meramente pelas notícias, mas que no seu espírito, na sua vida, na sua comunhão com o Senhor, você possa saber o que está acontecendo e glorificar a Deus. Vamos orar. Pai, te louvamos por este dia tão importante, pela palavra do Senhor que temos aberta e por aquilo que ela diz. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, que sejamos sábios para aplicar, para praticar, para colocar, ó Deus, as estratégias de Jesus em prática, porque nós precisamos ser vencedores nesta batalha. Obrigado, Senhor, por tudo, obrigado pelo que o Senhor já tem feito, e eu peço ao Senhor de uma forma especial que o Senhor abençoe esta vida, Senhor, que está assistindo nesta hora, para que ela seja vencedora, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.